está começando com uma startup, onde o cara sempre toma porrada, porque no final tem uma mecânica, uma métrica, você fala, cara, isso aqui, ó, aonde é que o cara toma porrada sempre? Olha, o que eu vejo que é na falta de consistência num bom plano. Senhoras e senhores, este é o Futurum Talks. A gente faz esse conteúdo aqui na Futurum Capital e você sabe que, para quem curte tecnologia, inovação, obviamente negócios, eu sempre repito isso. Por quê? Porque tem gente que é uma audiência cíclica. Às vezes o cara não acompanha a gente. Porém, estamos na segunda temporada e cada vez mais temos convidados mais especiais que vão trazer um aprendizado para você. Mas os comentários... A velocidade do raciocínio é dele, do tio Rico. Fala, tio! Fala, Zuki! Muito feliz de estar aqui nesse programa. Hoje nós vamos falar de novo, numa profundidade maior sobre o Venture Capital. Então, a gente sabe que, a gente respira isso, tecnologia, inovação, e estamos felizes aí com mais um episódio. Obrigado pela presença, Léo. Sem dúvida. Você já apresentou o Léo, que o Léo tem um sobrenome, Léo Monte. Está aqui no seu currículo, me parece que você tem um LinkedIn muito acessado. Porém, para o público que está acompanhando aqui, rapidamente entre no Futurum Capital, né, que é nosso Instagram, @Futurum Talks também, lá tem todas as informações no YouTube e em todas as plataformas. Porém, no teu currículo aqui, que é muito importante apresentar para a turma, você é, sem dúvida, um dos maiores especialistas em inovação CVC. CVC. Parece um bicho. Sete cabeças, mas toda Venture Capital precisa. E eu queria que você explicasse pra gente o que é o CVC. Perfeito. Primeiro, boa noite, Zuki. Boa noite, tio. É um prazer estar aqui no Futurum Talks. E vamos lá. Eu acho que tem uma série de coisas por trás dessa siglinha, que é uma sigla que... Todo mundo, quando fala CVC, acha que é aquela agência de turismo. Isso, ou é o CVS, que eu falei, que é uma farmácia. A farmácia, mas não, né? O CVC é a sigla de Corporate Venture Capital e é uma das ferramentas, hoje em dia, mais utilizadas dentro das corporações que buscam caminhos, né, para a inovação. Então, existem outras ferramentas, outros mecanismos, como Venture Builder, como Open Innovation, mas o CVC é, sem dúvida, na minha opinião, uma das principais. E por que uma das principais? Porque já foi se provado, né, há muito tempo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o CVC ele não é novo, aqui no Brasil ele é novo, tô falando aí de 3, 4 anos, teve um boom aí das corporações buscando criar as suas unidades de CVC, os seus programas de investimento, os seus programas de inovação aberta, mas no mundo ele é antigo, né? Então ele existe desde 1960, a gente está indo para a quinta onda do CVC global. E começou lá em 1960 com as indústrias, né? Então as indústrias tinham uma necessidade muito grande, né, de se reinventar, de continuar na vanguarda dos seus segmentos. E aqui no Brasil, quando a gente faz esse recorte, não é muito diferente disso nos dias de hoje. Talvez com uma diferença que antigamente as inovações elas eram mais tardias, elas levavam mais tempo, até por falta de tecnologia, por falta de acesso. Perfeito. Aqui hoje em dia as coisas de forma globalizada, né, as coisas estão cada vez mais rápido. Então se antes uma empresa levava 60 anos para morrer, hoje ela morre em 5, 6. Verdade. Se ela não fizer nada. Então as empresas elas estão buscando cada vez mais mecanismos de entender... De se reinventar, né? Isso aí, tio, de se reinventar, de entender as novas tecnologias, entender os modelos de negócio. E quando a empresa tem uma estratégia muito bem feita de crescimento, e aí ela tem alguns caminhos para fazer isso de forma orgânica ou de forma inorgânica, o CVC encaixa como uma luva. Né? Porque você traz uma inteligência de mercado muito grande, você permite validar uma série de hipóteses que sem uma aproximação, um vínculo maior com uma startup, talvez seria impossível de você ter engajamento das duas partes. E isso forma esse ambiente inovador de inteligência que faz com que uma empresa que tem os seus programas rodando da melhor forma possível consiga capturar todos esses valores, né, que isso traz. Eu acho que isso é muito importante porque é o que você falou, permite um cara menor ter acesso a mais hipóteses, a mais problemas de outras pessoas para ajudar o cara a não cair nesses mesmos problemas, né?
Perfeito. Você, na verdade, inclusive, é presidente da Associação Brasileira de Isso. Corporate Venture Capital. Eu queria saber, você participou da criação desse business? Qual a participação da associação hoje no mercado? Assim, você comentou um pouco que já conversa com algumas empresas, mas quais são os planos práticos da associação? Perfeito, tio. Excelente pergunta. A associação ela é super recente. Ela surgiu tem um mês, formalizada, vamos dizer assim. A gente já vem amadurecendo, quando eu digo a gente, existe um grupo de profissionais que hoje atuam no Corporate Venture Capital brasileiro, grandes escritórios de advocacia, pessoas que fazem fomento, né, investem, empreendedores. Então a gente entendeu que seria necessário criar um organismo desse tipo, justamente para poder fazer com que a barra, né, do conhecimento disso tudo que está acontecendo aqui no Brasil, como eu comentei, é super recente, que seja difundido as boas práticas, que esses programas eles consigam construir mecanismos para que eles perpetuem dentro das corporações, porque senão esse é o tipo de iniciativa que é legal, muito bonito, está falando de inovação, só que se você não aterrizar, né, não for para o prático, para o tangível, para o resultado, embora e numa estratégia de inovação é uma estratégia de longo prazo, né? É difícil você conseguir algo no curto prazo, mas existem ferramentas, existem métodos que é possível sim você trabalhar mais no horizonte 1, que é o horizonte de curto prazo, mais adjacente ao core, trazer confiança para a corporação, fazer com que ela entenda que aquilo é uma ferramenta importante, e aí você vai evoluindo isso para H2, H3, são horizontes mais distantes de inovação, e trazendo resultado no curto prazo. Então é mirando o resultado de longo prazo, mas trabalhando também o curto prazo, em parceria com outras áreas da empresa, trazendo os resultados que eles são importantes. Senão, vira marketing, vira fumaça, e não é esse o objetivo dos programas. Então, a associação, ela nasce com esse objetivo. Eu sou o presidente desse mandato, são 2 anos. A ideia é que a gente sempre troque a presidência, justamente para poder trazer oxigenação, mas acho que os grandes caminhos aqui de necessidade nesse momento é justamente a educação, é levar a barra do conhecimento para quem está começando, para quem quer começar, para quem quer montar os seus programas de investimento, os programas de inovação aberta, entender governança, entender sobre valuation, entender as boas práticas daquilo que a gente já está fazendo já há alguns anos. Muito bom. Bom, a Futurum, ela navega há muito tempo, né? É uma venture capital aqui. E a gente está vendo assim um crescimento de 2016, assim, das startups, é uma coisa assim exponencial. Se pegar assim, né, tio, acho que você acompanhou bem dentro do mercado financeiro, a turma não foi só barulho, todo mundo começou a investir em startup. Mas tem um longo processo para isso acontecer, por isso que é a importância, né, ter uma associação. E existe, né, o passo a passo. Primeira coisa, o cara primeiro é captar o dinheiro, né? E o que fazer com esse dinheiro. Como é que você vê essa relação das pessoas, né, que começam a investir? Eu estou agora falando mais de VC mesmo, sim, né, de sim. Venture Capital. Da relação do Brasil, que começou a despertar para essas pessoas. A gente vê, a gente está... Tem vários cases mundiais de startups, que viraram, né, unicórnios e por aí vai. Mas no primeiro processo, como é que você vê o Brasil aqui? Perfeito. O Brasil é referência disparado, tá? Assim, eu estou imerso agora em estudo Latam, Caribe Latam, e assim, o Brasil ele é referência em quantidade de unicórnios, em volume de investimentos, em volume de CVCs que estão surgindo. Mas eu vejo que teve um grande arranjo, né? Uma estabilidade, vamos dizer assim, e eu acho que é um processo importante, a gente vem amadurecendo. E aí eu falo em todos os aspectos, tá? Eu falo investimento anjo, VCs, legal, CVCs. Eu acho que teve um arranjo importante que aconteceu, um chacoalhão que aconteceu de 2 anos para cá, que acabou um pouco do oba-oba que estava tendo. Muito cheque, né? O tio fala, tinha muito cheque solto aí, né, tio? Porra, é dinheiro barato voando demais. Pois é, deploy de capital a qualquer custo, e longe aqui de falar mal de VC, muito pelo contrário, eu conheço quase todos os VCs aqui do Brasil, me relaciono super bem com eles. A gente tem uma parceria também com o pessoal da BVCap, com o DCV, com a Apex, só que o momento ele exigiu justamente esse arranjo. E consciência, né? Consciência, consistência. Acho que o que os investidores buscam, obviamente, eles sabem que eles estão investindo num venture, né? Estão alocando um capital de risco em algo que pode dar muito certo, como também pode, né, dar água. Lógico. Faz parte do jogo, é assim que funciona.
Agora, quando você presta um pouco mais de atenção, não faz deploy de capital a qualquer custo, você entende quem são os founders, você entende a consistência do negócio. Lá no nosso CVC a gente opera com muito crivo, assim, a gente não tem um volume grande de investimentos diretos. A gente faz um volume maior, está na esfera dos investimentos indiretos, ou seja, a gente investe em algumas aceleradoras, Legal. participa do processo de aceleração, de escolha. Nós investimos também em alguns fundos de venture capital que são alinhados à nossa tese. Ou seja, eu mitigo o risco de trazer qualquer coisa, a gente não escolhe naquele caso, mas Sim. metade do portfólio desses 3 VCs tem aderência à nossa tese, ou seja, tem sinergia estratégica com o nosso business, e nós fizemos alguns investimentos diretos, alguns muito bons investimentos diretos que já trouxeram um retorno absurdo. Exemplos. Cellcoin. Cellcoin nós investimos e a gente já está 5, 6 vezes o valor que a gente investiu. Olha lá, que legal. DataHudder, que é uma empresa de inteligência artificial que nós investimos antes de todo esse hype de ChatGPT ou qualquer outra coisa. São 2 founders, super founders, a Rafa e Thaís, e elas tinham um produto muito bacana de auto machine learning para o mercado financeiro. E tem a inteligência artificial pura que tem ali por trás. Legal. E o desafio era justamente encontrar quais os produtos para poder fazer esse negócio, para a mágica acontecer usando AI para o mercado financeiro. Então nós identificamos isso lá atrás, 2020, não tinha ChatGPT, não tinha nenhum Estavam nem falando disso, né? Ninguém falava sobre isso, nós conseguimos entender também a nossa necessidade estratégica, entender que o plano delas tinha consistência, o produto era um produto que seria utilizado no futuro próximo, que tinha muita demanda do nosso lado, tanto de crescer o nosso negócio como de eficiência operacional, e aquilo ali encaixava como uma luva, não estava pronto, mas ficaria pronto, né, dali um tempo. Então são boas escolhas, bons investimentos, consistência acima de tudo. Eu acho que o papel do investidor, mesmo de ventures, é prestar muita atenção onde ele está alocando capital, além da diversificação, mas ele entender em quem ele está colocando, em que tipo de negócio ele está colocando e o quão promissor pode ser ou não aquele negócio de forma prática. Se para em pé, né? Se para em pé. Sabe o que eu acho mais engraçado, Léo? Que o Brasil ele tem um apetite por inovação, principalmente no setor bancário, brutal. A gente dá um show no sistema bancário americano em termos de tecnologia. Lá nos Estados Unidos, na Europa, então você tem que levar cheque, mandar por correio, caralho a 4. Aqui no Brasil já tudo mais tecnológico. Até acho que para evitar esse tipo de fraude que rola por aí, mas a gente tem tido uma série de inovações muito fortes de softwares no setor financeiro brasileiro. Né? Fala um pouquinho disso aí. Nós tivemos uma proposta bilionária recentemente pela Evertec, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa inovação. Vamos lá. De longe, o Brasil, de fato, é um dos países mais inovadores com o SFN, com o Sistema Financeiro Nacional. E pode baixar qualquer report, qualquer relatório, vai sair a bandeira do Brasil. Então, isso é um motivo de orgulho grande para nós que trabalhamos dentro desse setor. E deveria ser motivo de orgulho para todos os brasileiros também, né? Porque não é só futebol, não é só esporte. A gente está na vanguarda da tecnologia, e não só da tecnologia, mas também da regulação. E isso ajuda bastante, né? Porque não adianta nada você ter uma boa tecnologia, uma tecnologia super avançada, se a regulação não acompanha o que você está fazendo. Então, a gente ganha de 7-1 fácil. Finalmente. De qualquer país da Alemanha, América do Norte, qualquer país da Europa, qualquer país do Latinoamérica, Caribe. E isso pra gente é muito interessante e abre muitas oportunidades. E quando a gente fala de abrir muitas oportunidades, hoje, né, eu trabalho além da associação, eu sou o diretor de inovação e também do nosso CVC lá, dos investimentos do Torque, na Sync e no Torque. E recentemente a Evertec, que é uma empresa de Porto Rico, uma das maiores empresas hoje de tecnologia para o setor financeiro na América Latina e também no Caribe, fez uma proposta de compra, de aquisição da Sync, né? Então, Pois é. Por isso que você demorou um pouco hoje. Eu tava, inclusive, saindo do jantar. Foi boa a proposta desse jantar? Porra, que bom. Não, mas é Sync ou Sync-A? Sync-A. Sync-A. A Sync que é uma principal provedora de software, que a gente estava falando do setor financeiro. Exato. E eu queria que falasse, vamos aprofundar, né? Vamos sim. A Sync, ela tem 26 anos de existência, ela nasceu lá em 96,
né? Cruzou junto com o meu começo na tecnologia. Então, Bernardo e Luciano, que são os fundadores, né, da Sinqia, 2 fundadores, começaram esse negócio porque eles também naquela época já existia, naquele momento, em 1996, o mercado financeiro já estava se transformando. Né? Então, existiam lá os mainframes, aí precisava fazer a modernização dessas plataformas, estava começando a ir para a web. E eles entenderam isso e fundaram, na época não chamava Sinqia, chamava Senior Solution. Sinqia virou em 2018, pouco antes de eu chegar, eu cheguei em 2019. E trabalha muito forte ali com toda essa parte de atende sistema financeiro para RP para bancos, para instituições financeiras. Fintechs, né? Fintechs, então toda a parte de banco digital e tal, tem muito essa parte muito forte. Também hoje é um dos líderes em fornecimento de tecnologia para as entidades de previdência. E é uma coisa também pouquíssimas pessoas sabem. Então, todas as entidades, as fechadas, elas utilizam o software da Sinqia. Consórcios, administradoras de consórcio também tem, né, uma gama de administradoras que utilizam as nossas tecnologias. E também toda a parte de fundos, gestão de ativos, wealth management. Tem softwares grandes, os grandes bancos, os grandes administradores utilizam as nossas tecnologias. E agora, recentemente, a gente acabou, né, sendo comprado aí, vendendo a nossa parte aqui, toda a parte, né, Sinqia como um todo, para a Evertec, ou seja, agora a gente faz parte de uma empresa muito maior, que traz mais condições ainda de fazer inovação, né, tem muito mais oportunidade, não só de pegar o que já tem e melhorar o que já tem, mas aproveitar muito do que nós fizemos ali no Torque, que é o núcleo de inovação. Começou na Sinqia, agora a gente expandiu para o mercado financeiro. Legal. Também para a Evertec, também para as operações em outros países. E tem o Lab também, né? Vocês dividem também, né? Isso. Dentro do Torque, nós dividimos em 2, né? A gente tem o Torque Ventures, que faz todos os investimentos, toda a gestão, né, dos nossos portfólios, dos nossos ativos, da alocação de capital. E o Labs, ele é responsável por toda a parte de inovação aberta. Então, ele captura, ele tem um papel importante ali de entender os movimentos do mercado com antecedência, conectar as startups corretas para que a gente valide coisas, construir ofertas novas de produtos novos. Então esse é o papel do Labs. Muito bom. Mas você sabe que você... Bom, primeiro a tua história, assim, a gente tava contando sempre o off do podcast, viu, tio? Eu até acho que tinha que gravar o tempo inteiro real time aqui, porque quando veio pra conhecer tua história mesmo, o cara fala, por que esse cara foi parar em tecnologia? Você é um cara que foi acompanhando a internet, e isso eu acho muito fantástico da tua história, sempre foi um cara curioso. Sim. Né? O cara porque você pega um cara que é programador, você quer desmontar o negócio, você quer entrar dentro do computador. Perfeito. Foi um pouco que te despertou. Então tem uma molecada que assiste a gente que quando você vê o todo, é muito legal você se interessar como é que é o processo. Sim. O processo foi importantíssimo para você entrar nessa área, Perfeito. Né? E continua sendo, viu, Zucchi? Continua sendo. Acho que a curiosidade, ela tá muito atrelada a esses temas de inovação, a disrupção, ela traz essa questão da inquietude, você não ficar acomodado com o que já existe, com o que já funciona. E eu acabei não falando no off, mas tem uma passagem muito interessante quando eu era moleque, nessa época aí que eu comentei que... Tá falando do 486, 486 XP? Era o 486. O tio gostava do bate-papo da UOL, imagens eróticas que demorava pra carregar, lembra, tio? Adorava, assinava todo. 3 dias pra fazer o download de um MP3, demorava. Né, e... Napster, né, veio de lá. LimeWire tinha também o Net. Exato. E teve uma passagem interessante que nessa época eu sempre fui muito curioso de entender como era construído ali aquela web, por detrás da web, né? O que tinha ali. Né? Tinha gente ali que ficava escrevendo, não sabia o que era, né? E a mesma coisa com videogame, eu sempre gostei de videogame, sempre fui apaixonado por videogame. E eu, quando era um pouco antes disso, aí era bem menininho, moleque, devia ter uns 10 anos, tinha o Mega Drive. O clássico, do Sonic, né? O Mega Drive. Do Sonic. E a curiosidade era, será que se eu juntar, se eu cortar aqui a fita sem tentar estragar muito do Sonic com o Street Fighter, será que eu faço um jogo híbrido aqui, faço um terceiro jogo? Então, olha que loucura, né? Muito legal. Veio lá de trás isso, e aí com a internet surgindo, né? A curiosidade de conseguir falar com gente do outro lado do mundo ali, pelo chat, os sites, né, emergindo, e isso trouxe muita vontade de fazer. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero aprender a fazer isso, e comecei
justamente, né, a minha trajetória profissional, ela cruza muito forte com as evoluções que a própria internet teve. Então, antes era o chat, aí depois veio o e-commerce, então trabalhei em plataforma de e-commerce. Peixe urbano da vida aqui no Brasil. Os peixe urbano, esse foi um pouco mais pra frente, mas aí foi em provedor, eu trabalhei em provedor de internet para poder descobrir como é que fazia o discador. Muito bom. Então eu queria saber o que estava por trás. Eu descobri, cara, um monte de código em Delphi, um monte de coisa, né? Incrível, não, mas é legal, porque você vai atrás, né, para saber como é o processo. Eu fui atrás. Uma porrada de coisa. E tem coisa para acontecer também, né? O que você está vendo de mais novo que está para chegar no mercado? Tem alguma tecnologia que vocês estão mais de olho? Olha, tio, eu acho que eu vejo que a inteligência artificial, não é só hype, acho que ela é uma realidade. Tem uma série de coisas relacionadas também à tokenização. Então, o fato de você ter a possibilidade de mudar a economia que a gente vive hoje, que é uma economia que tem uma burocracia muito grande, falando de cartório, tô falando de várias coisas que hoje a economia, né, ela gira em torno disso. A burocracia. A burocracia é muito grande e eu vejo que a gente está criando assets não só tecnológicos, mas também regulatórios, com o próprio exemplo do Drex, né, que é o Real Digital. Legal. Que podem começar a transformar o nosso setor. Então tem pouca gente atenta a isso. Lá a gente está muito atento a isso, a gente faz parte lá do piloto do Real Digital, né, que é o Drex. Sim. E assim como o Pix, ele causou uma transformação da transação monetária, né, de enviar e receber dinheiro, a gente vê que o Drex ele tem uma capacidade maior sistêmica de transformação, não só transacional. Não só transacional. Não só transacional. A gente recebeu a Cris Junqueira aqui e o Carlos Neto, você conhece muito bem da matéria, acaba sendo um concorrente, né, da tua empresa, mas foi um cara que desbravou também essa história. E a gente tem uma ligação importantíssima, acho que no Brasil, que é o Banco Central, cara, que descentralizar mesmo, né, os poderes. Eu tava vendo uma entrevista do seu amigo, do Campos, e ele tava falando que vai virar só uma plataforma. Vai acabar essa história de aplicativo de banco, né? Eu queria que você aprofundasse isso, que você já deve ter as informações muito mais concretas em relação a isso. Zuc, o que a gente vê é o seguinte, existe uma correlação entre todas essas iniciativas do Banco Central. Então, quando você cruza o Open Finance, põe o Pix em cima, põe a infraestrutura do Drex, tudo isso privilegia com que seja criado, né, um super aplicativo, um super app, seja do governo ou de um terceiro, que tem a capacidade de consolidar as contas, de consolidar os pagamentos, de consolidar os documentos, tudo. E olha como é uma coisa interessante, onde você vê no começo da internet, um marketplace, onde você tinha um lugar onde você acessava todas as possibilidades. Significa que você tem uma conta no Bradesco ou no Itaú e você quer tomar um empréstimo e hoje você não sabe a possibilidade de ofertas que você tem. Se fosse uma plataforma, que acho que é uma das razões para isso. Exato, né? Exato. Para a gente ter uma concorrência saudável e opções que acabam não chegando, né? Perfeito. Você olha dessa forma também? Eu olho, eu vejo que o desafio é grande para a gente chegar até aí, né? É diferente talvez do Pix, leve um pouco mais de tempo, porque também existem alguns desafios, não só tecnológicos, regulatórios, mas também culturais para que isso aconteça, né? Hoje em dia tem muito golpe, as pessoas são desconfiadas, existe uma necessidade de uma maturação de todo esse processo que você acabou de dar o exemplo, mas hoje, por exemplo, já existem algumas plataformas de empréstimo que você consegue usar o Open Finance para poder receber propostas de diferentes entidades, né? Com condições diferentes e tal. Então, assim, eu vejo que a gente está no caminho para essas transformações acontecerem e muita coisa vai dar certo, muita coisa vai ficar pelo caminho, assim como a internet. Perfeito. Tudo que a gente viu do e-commerce que deu certo, do e-commerce que deu errado, dos marketplaces, dos sites de leilões na época, né? Mercado Livre, pouca gente sabe, mas era um site de leilão. Exatamente. E aí hoje virou esse grande marketplace, né? Latinoamérica. Então, é muito nessa linha. Muito bom. Tio, sabe que uma coisa que você defende muito, assim, para assinar cheque, e eu vi você na tua fala aqui, que eu também achei interessante pontuar, é o seguinte: quando o cara vai investir numa empresa, a ideia pode ser genial, espetacular, você pode, bater na mesa e comemorar, mas é quem tá lá. Porque você vai comprar uma ideia, mas você precisa muito do cara que executa. Então é muito difícil. Como você está com uma empresa, na verdade, a execução, ela assim, ideia todo mundo tem. Eu sonho toda noite com bilhões de coisas.
Agora, execução, meu amigo, é um trampo do cacete, mais no Brasil, né? Exato, eu digo isso porque muitas vezes o cara quer, vender a ideia e sair fora, mas no teu caso, por exemplo, agora, eu imagino que vocês estão implementando, venderam, né, tem um aporte, mas é para vocês seguirem sim. Na linha de raciocínio do business, né? Sim. Eu queria dar outro exemplo em cima disso, depois a gente faz né, a gente recorta aí para essa parte da Vertec, esse momento que nós estamos passando agora, mas eu quero trazer o exemplo de 2010, quando eu fui convidado, e assim, só para as pessoas também que estão assistindo a gente, né, poder entender um pouco do contexto, né? Falar, o cara começou lá na internet, mas o que ele fez para a gente estar investindo em startups? Exatamente. Né? Então eu já construí algumas startups, eu já participei de processos de captação, de venda, e isso trouxe experiência justamente para eu fazer o que eu faço hoje. Em 2010, nós cofundamos um site em 5 pessoas, um site de compra coletiva, que chamava Clicon. Muita gente aqui deve conhecer, que está assistindo a gente, foi um dos top 3 players, famoso, né, de compra coletiva, famoso, volumes altíssimos de venda, competidor direto ali, Peixe Urbano, Groupon Internacional, com muito funding, né, muitos investidores. E nós conseguimos fazer ali muitas coisas interessantes. E aí, puxando esse gancho que o tio aqui trouxe, esse modelo ele já existia lá fora. Ele já era consolidado lá fora. E a gente tropicalizou aqui para o Brasil. E aí o impressionante foi que, acho que depois de 2-3 meses que nós havíamos lançado o site, começaram a pipocar. E a gente chegou a ter, depois no final do primeiro ano de operação, mais de 5 mil sites de compra coletiva. Certo, lembro bem. Brasil. E aí você vê que maluco, porque todo mundo deve falar, pô, isso é fácil de fazer, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz? Dá tempo de fazer. Só que, e para fazer dar certo? É isso aí. Né? Então quem sai na frente, óbvio, tem a vantagem, mas não é só sair na frente, você precisa saber fazer. Toda empresa, toda startup por trás tem número, tem gente, né? Tem que dar resultado, ainda mais as startups que captam, né, com os investidores, precisam levar resultado para os investidores, afinal eles investem o dinheiro deles numa contrapartida de ter uma remuneração upside financeira em cima disso. Então não é só ter uma ideia, tem que saber executar bem essa ideia. Né? E aí, voltando para a Sinqia, voltando para esse tema da Evertec, acho que a Sinqia executou muito bem, tenho certeza, a Sinqia executou muito bem o plano dela. Foi um plano de crescimento exponencial, foi um plano que veio muito forte de crescimento inorgânico através de M&A, mas também, se você pegar nas literaturas e os exemplos, o M&A dificilmente ele agrega valor, geralmente ele tira valor. Então não é uma matemática exata, eu vou comprar 1 mais 1 aqui e vai virar 2 no dia seguinte, não é assim. E acho que o grande mérito da Sinqia foi justamente ter entendido isso, ter construído uma grande ferramenta de gestão desses M&As no tempo certo. Não vou falar que a gente fez tudo certo, não. Acho que teve alguns erros, teve alguns deslizes no meio do caminho, mas no geral os acertos foram muito maiores, que permitiu com que uma empresa de fora, né, conseguisse enxergar o mercado, identificar o mercado e falar assim, esses caras aqui são os caras que é pra gente estar junto, pra gente crescer, e o Brasil, com todo o potencial que tem, óbvio, eles enxergaram isso aqui no Brasil. Então, só para fazer esse paralelo, porque é execução, é resiliência, 26 anos. Então, assim que ela nasceu numa fase que não tinha VC, não tinha CVC. Não tinha nem nome das coisas, não, né, cara? Não tinha. E você citou agora M&A, a IGC, mandar um abraço forte para o Bruno Schaffer, amigo meu que está solteiro no Tinder, quem quiser coloca lá, mas o trabalho que os caras fazem, né, você conhece bem, né, a turma lá da IGC, né, tio? De colocar e conectar possibilidades. E principalmente, né, você pega os caras que estão fazendo transações assim internacionais que a gente está vendo cheques que a gente nunca viu na história, por justamente fazer um trabalho bem feito. Sim. De saber juntar a ponta. Porque não é tão fácil você achar quem quer comprar e saber vender e proteger o cara que tem empresa, né? Eu acho que é uma grande dificuldade, mas eu acho que também faz parte da sua jornada essa. Sim. Porque imagina a ansiedade de quem está vendendo. Né? É um filho. O cara, Empresas familiares, né, tio? O cara tem 50 anos com aquele negócio, né? Pois o cara ele tem um apego emocional. É a vida do cara. É a vida, assim. Às vezes o cara vende e não sabe o que fazer no dia seguinte. Né? Então, esse cuidado que essas boutiques, né, elas assessoram. A gente também sempre mandatou boutique para fazer os M&As. Agora também, né, vieram mais de uma boutique para poder ajudar a gente a fazer essa transação. E assim como nós também, alguns investimentos a gente pede ajuda, contrata escritório de advocacia, às vezes do outro lado tem uma boutique de investimento que está assessorando a startup,
Então, esse assessoramento ele é super importante para garantir, né? Lógico, precisa ter esse trabalho. Agora, vai lá, Léo, eu quero bala. fazer uma pergunta. Você é diretor-geral da Torque, né? O núcleo de inovação de Venture Capital, de Corporate Venture Capital. Queria que você falasse um pouquinho da atuação. Vocês já impulsionaram mais de 200 startups e atualmente estão apoiando mais de 60. Me fala um pouco disso aí e de um case que te marcou nesse período. Eu adoro esse papo de Venture Capital. Eu acho que é o futuro sempre. Pô, tio, tá super atualizado, hein? Os números são esses mesmos. Não, assim, a nossa atuação lá ela é muito pró os empreendedores. Obviamente que o nosso programa, ele visa a colaboração, não só apoiar os empreendedores, mas também trazer geração de valor para dentro de casa, né? Então, tudo que a gente faz lá tem que ter alguma sinergia muito clara, muito óbvia, tirando algumas apostas de algumas tecnologias, como eu comentei, que às vezes você precisa entender um pouco mais para poder amadurecer a regulação, amadurecer ali o próprio fundador e a startup para que se crie o produto em torno daquela tecnologia. Mas, no geral, o nosso foco maior, o nosso objetivo é justamente criar esse grande ecossistema, como o tio comentou, de várias, é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. Então, ao passo que alguma unidade de negócios gerar uma demanda específica para a gente sobre uma inteligência artificial que faça, a gente consegue identificar lá, porque está super bem catalogado, a gente consegue o contato do fundador, a gente tem desde o início, quando a gente fundou essa história lá, eu sempre tive muito cuidado para poder manter os nossos relacionamentos ativos. Então, a gente se relaciona muito com os fundadores, se relaciona muito com todo o ecossistema no geral, com as aceleradoras, com os fundos. Então, traz para a gente também uma inteligência de sempre estar à frente. No começo, a gente perdia alguns deals, né? As pessoas às vezes me perguntam, poxa, Léo, mas o que vocês faziam que vocês deixaram de fazer porque estava trazendo problema? Era isso. Às vezes a gente estava atrasado. Lógico. E as coisas acontecem muito rápido nesse universo. O fundador levantar a mão, mandatar uma boutique, rápido acontece o investimento. E aí a gente identificou que o que acontece é o seguinte: no fim do dia, quem escolhe de onde vai vir o investimento é o fundador. Boa. Não é o VC, não é quem tem mais dinheiro. Exatamente. Não, assim, o fundador ele vai identificar aquele parceiro, o smart money, né? Vamos dizer assim, seja ele VC ou VC, né? Já passou o tempo que o cara só queria capital e tá tudo certo. Na maior parte dos casos, os empreendedores eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam de abertura de mercado. Então é muito esse papel que a gente faz lá. Você imagina, Azul, que a gente tem mais de 1.000 clientes. Caramba. É o mercado financeiro inteiro passando ali por dentro. Lógico. São trilhões de transações. Então assim, imagina o poder de transformação que se eu conecto, eu vou dar um exemplo que vai de uma API, de antifraude num pagamento, pagamento de boleto, eu plugo lá a API. Imagina no dia seguinte, esse fundador, a capacidade que ele vai ter de gerar resultado. Uma ferramenta que ele nem imaginava que o cara pode transformar e multiplicar em bilhões. É muito louco, né, cara, quando a gente para pra pensar dessa forma. E o que você acha que é o maior erro do cara que, está começando com uma startup? Onde o cara sempre toma uma porrada, porque no final tem uma mecânica, uma métrica, você fala, cara, isso aqui, ó, pode vir aqui, que sempre acontece nessa linha. Onde é que o cara toma porrada sempre? Olha, Azul, que eu vejo que é na falta de consistência num bom plano, né? Então, assim, tem alguns outros deslizes, né? Como escolher mal sócio, ou captar errado, começar a agir errado, cedendo muito equity, mas, assim, no geral, eu vejo que existe muita boa vontade, às vezes, muito conhecimento técnico em torno da solução ali que ele está querendo resolver, o problema que ele está querendo resolver, mas falta ele ter a visão de business, a visão de negócio. No fim do dia é um negócio. Sim. Tirando a paixão da tecnologia de lado, tirando a paixão É a administração, do né? problema que ele está resolvendo, eu vejo que às vezes as projeções elas são muito mal fundamentadas. E, pode-se dizer, Léo, poxa, peraí, cara, o cara tá falando de AI, é difícil ele projetar e tal, mas assim, você tem alguns paralelos que é possível fazer com outras tecnologias, com outros modelos que são parecidos, que no mínimo te dá um pouco de visão de teto, ou de chão. E a gente vê que os fundadores, no geral, eles acabam falhando nisso. Os que chegam pra gente, né, que a gente consegue perceber, a gente orienta, a gente... E a gente também tem uma facilidade, né? Porque como as nossas tecnologias, as mais antigas e as mais novas, elas têm um limite de clientes. Lógico. Né? Então, quantos bancos existem hoje no Brasil? Quantas operações acontecem? Então, isso também traz pra gente segurança, respaldo na hora de fazer uma análise de projeção de crescimento de uma startup. Com base em alguns parâmetros que a gente já tem dentro de casa. Então, isso ajuda a gente a analisar com um pouco mais de critério, diferente talvez de um outro VC ou outro CVC que às vezes a gente inclusive troca muito. Às vezes o VC,
que está pensando em investir numa fintech, numa startup, pergunta pra gente, fala, pô, você acha que para de pé essa startup de Open Banking? Porque a gente está com dúvida. E você já tem uma estrada nessa história, o cara consegue confiar mais em você. Pois é. E dentro da Torque, vocês têm alguma... Qual é o plano e as expectativas para os próximos anos? Vocês têm alguma meta traçada já ou vocês estão ainda engatinhando nesse sentido? Olha, tio, tem bastante coisa para acontecer. Tem bons cases na rua e saindo coisas que devem, né, emergir. Por exemplo, a gente lançou um produto agora, 2 produtos usando inteligência artificial muito legais, que nós fizemos ali com a DataHunter, que é a startup que a gente interceptou lá atrás, antes do hype todo. Um deles, isso é muito legal, assim, porque todo mundo só olha para novas receitas. Uhum. É verdade. E a minha cabeça sempre foi de empreendedor. E a cabeça de empreendedor raiz. Aquele que lá começa pequenininho. Não tem VC, não tem nada. Tem investidor anjo, amigo. Nada. E é dinheiro do próprio bolso, ou eu fundeava no próprio banco. Vai sangrando e até, bater. Até dá certo. Não tô falando que não é para fazer, que é ruim. Pelo contrário, se tivesse mas é característica de empreender. E não tinha, né? Não tinha. Mas nós fizemos um entendimento interno lá da Sinqia, e isso é muito bacana, porque a empresa ela comprou 9 empresas de RP de previdência. Lembra da estratégia de consolidação? Sim. Uma das verticais é a previdência, então ela foi comprando uma série de empresas e tal, e foi, né, abarcando ali várias tecnologias, vários clientes em plataformas diferentes. O ano passado, decidiram, né, participar lá de um comitê e tal, que elencaram uma plataforma única. Então assim, a gente vai abandonar as outras, a gente não vai evoluí-las, e a gente vai focar só em uma, a gente vai migrando os clientes para essa plataforma. Mas esse vai migrando, era migrando na mão. Uhum. Então, um monte de gente, um monte de tempo e um monte de dinheiro. Certo. Quando a gente percebeu que existia essa oportunidade, a gente trouxe ali as meninas, elas analisaram e falaram, dá pra gente construir aqui um migrador usando AI, Auto Machine Learning, que entende os dados e migra os clientes de uma plataforma para outra, e que se antes levava um ano, Sim. custava quase R$1,5 milhão, passou a levar 3 meses, que incrível, custando 150 mil. Então, esse é o tipo de coisa que parece pequeno perto do tamanho da empresa. Lógico. Mas ele é resultado na veia. Sim. Resultado na veia. E a velocidade, né, que é necessária. Velocidade, qualidade da solução, a facilidade que isso traz também para que se olhe para outras coisas, novas coisas. Então esse é um exemplo muito legal que a gente... o tio acabou pedindo um exemplo, acho que esse é um deles. E tem vários outros, usando a própria Previdência como exemplo, né, a gente acabou de lançar, isso está indo para o mercado agora, que é a portabilidade da Previdência. Então você faz a portabilidade 100% digital de uma entidade fechada, de uma entidade aberta para uma entidade fechada. Bom isso, hein? Hoje, se você chega no banco, tem um calhamaço de folha aqui pra você preencher. Você obviamente não vai preencher, existe uma burocracia danada. E a gente, através ali do próprio Torque, a gente fez um desafio para entender ali quais eram as oportunidades que existiam. E essa era uma delas. Então a gente conectou uma startup, conectou os nossos sistemas e deixou isso tudo 100% digital. Puta, que fenomenal, cara. Não, você vê, acho que essa é a grande sacada, né? Quando você junta as ferramentas, né? Que tá na mão, tá muito próximo, principalmente quem implementou elas, e o cara consegue executar. Mas só para pegar um gancho aqui, vocês estavam falando de internet, né? Que é o que te despertou, e os caras falam Web 1, Web 2, Web 3. Que a gente tá agora na Web 3 seria, né? E começa aquela discussão, não sei, você fez uma cara que não, talvez não seja. Mas tem um negócio de metaverso, você falou desse dinheiro que também é digital, tem um dinheiro gigante, né? Nos games que a gente tá vendo. O que você analisa exatamente agora como tecnologia e para implementação? Qual internet estamos, então? Por favor, me corrija. Olha, Zuki, eu sou apaixonado por internet, mas vou confessar que eu já nem sei mais. Não sabe? Passamos, né? Tá. Porque falavam de 3 há pouco tempo atrás, aí eu fui lá pro Web Summit o ano passado e tava na quarta. Pode ser que tá na 20ª, mas enfim... Eu não sabia se eu estava no metaverso ouvindo isso, se eu estava no se é verdade, né? É verdade, Então tem muito folclore também em torno disso tudo. Eu acho que existe um vínculo comercial muito grande também com essas histórias da internet. E com as tecnologias, lembra que foi mudando, né? Antes era o chat, depois virou e-commerce, depois virou não sei o quê, depois virou rede social. Então, Web 2, rede social era Web 2. Até eu acompanhava bem. E depois Web 3, blockchain, wallets e tal. Isso. Mas o que eu vejo é que existe uma
assim, existem muitas necessidades ainda pra gente vencer antes do metaverso, antes do multiverso, antes do blockchain. Boa. E que para os empreendedores, principalmente, né? Eu vejo que existe muita gente tentando desenvolver ou resolver problemas muito complexos e a gente tem problemas muito simples para serem resolvidos. Muito simples. Quer ver um agora? Por exemplo, que as meninas da Data Hub, elas estão resolvendo. Mas é importantíssimo você falar isso, porque todo mundo que vem aqui, citando o Nubank também, acredito que ela falou exatamente isso, que as pessoas querem criar novas ideias e não resolve o problema que é real. Comum, real e tá precisa, aqui. Né? E é impressionante, porque, por exemplo, a gente vê coisas muito legais que provavelmente vão trazer um impacto no futuro. Certo. Né? Tokenização de imóveis, tá? Isso vai acontecer uma hora, mas está um pouco mais distante. Agora, quando você pega, por exemplo, Pix, olha o volume de Pix de transação que nós temos, bateu o recorde de novo. Sim. Não tem antifraude. Não tem antifraude. Não, e cada vez mais... A gente trouxe cara também, o João de Cybersecurity, tinha um negócio assim que está muito linkado, mas estava discutindo hoje com segurança pública, você faz lá, o cara toma um golpe no Pix, vai para a conta de alguém. Esse laranja tem tanta burocracia no Brasil que você não consegue acessar o cara que quer essa conta, que é uma coisa super simples. Sim. Você resolveria, por exemplo, isso. Sim, de bloquear uma conta que você não tem um CPF decente, que não tem um histórico. Perfeito. Boa. E o Banco Central jogou isso no colo dos bancos, né? Falou, resolve aí. E os bancos, eles não têm esse core tecnológico, obviamente, vão mexer lá, vão pôr alguns crivos. Eu recebo já algumas mensagens, tipo, essa pessoa não está na tua lista, é isso mesmo? Tem certeza? Esse valor. Mas isso não é um antifraude. Isso é uma camada de fato, disparo do Pix, mas que você poderia ter ali outras funcionalidades em torno, já analisando a chave, ver se a chave já fez alguma fraude ou não. Isso é público. É o básico, né? E as meninas estão desenvolvendo. Já desenvolveram, já fizeram, estão fazendo o go-to-market, já estão implantando isso em alguns bancos. Mas está aí. Então, assim, eu vejo que mais do que muito além, existem algumas tecnologias que já estão à disposição. Existem algumas necessidades que estão aí à disposição e que é só juntar uma coisa com a outra, que tem business, tem negócio, tem volume. Imagina o volume do Pix passando por um antifraude. E provavelmente não vai ter. Eu acho que tem muito ainda para caminhar. Na tua visão, qual que é o país mais avançado falando em Venture Capital? Obviamente Estados Unidos, né? Mas como é que você divide aí nesses prospects maiores? Quais as principais referências desses países? Eu vejo que Estados Unidos foi um dos países que começou toda essa história, né, do capital de risco e tal. A Europa vem muito forte também, né, existem ali bons investidores, bons grupos de investidores, mas Latinoamérica não fica de fora, né, e a gente vê grandes conglomerados, grandes fundos fazendo grandes apostas, não só na América Latina, mas também na América do Norte. Então, mais do que, óbvio, existem várias referências lá fora, né? Tô falando aqui, tem vários fundos, tem o Sequoia, tem vários fundos gigantes lá fora. O próprio SoftBank, né? Que acabou tomando alguns tombos aí. Opa! E que faz parte, tomar tombo, mas tomou muito tombo. Recente agora, né? Vou ter até como é o nome do que se aluga essa... O WeWork, tem até uma série maravilhosa também. Investiu muito, né? Os caras colocaram muito dinheiro em tudo, né? Eles investiram em tudo. Teve uma época que eles estavam... Japoneses, né? São japoneses. Mas tem coisa boa ali também. Então, provavelmente, talvez o tempo vai dizer, né? Se uma coisa vai suportar a outra, vai equilibrar, vai trazer ponto de equilíbrio de novo. Mas existem referências, né? E essas referências, elas estão aí. Agora, na América Latina também tem vários grandes, né? Então, Brasil tem vários fundos interessantes também, não só de VC, mas também de Private Equity, que fazem um bom trabalho de fomento, de um trabalho responsável de investimento. E agora tem as corporates, né? Então, o caminho também é que cada vez mais as corporates, elas tenham seus fundos próprios de investimento, né? Então, tem os seus FIPs, façam sua gestão dos ativos, a gestão da parte financeira, justamente para poder ter mais independência em relação aos movimentos. Mas tem muito dinheiro, cara, na mesa, né? Que a gente vê. O que aconteceu também, oscilação, tá tendo guerra, juros altos, isso daí também deu uma bela travada, né? Sim. Foi um ano bem difícil, né, nesse setor. Você sentiu essa dificuldade? Porque a gente viu o varejo, a gente falou várias vezes aqui, e quando a gente fala de VC, de tudo que a gente tá pontuando aqui, foi uma dificuldade, né? Você sentiu? Foi um ano, são 2 anos já, né? Que a gente vem de recessão, juros altos, de estabilidade econômica, política. Eu acho que o Brasil ele é muito resiliente,
em relação a outros países da América Latina, tá? A gente já está acostumado a tomar bordoada. Opa. Mas nós sentimos bastante lá, então assim, como todo mundo sentiu, alguns ajustes foram necessários, como em todos os negócios, né, para poder se manter bem. Agora, é importante fazer bons movimentos acertados, para que depois você possa voltar a crescer quando a coisa começar a melhorar. Então a gente já vê um sinal de melhora, por exemplo, olhando um report sobre investimentos em CVCs, por exemplo, os CVCs Latinoamérica, eles se manteram, mesmo com a crise. Ele representa uma fatia ainda pequena, perto do volume total de investimentos, mas ele se mostrou muito resiliente. Ou seja, o que isso mostra? Que as corporações, elas continuam apostando, elas continuam fazendo seus movimentos com muita cautela, com muita, né, olhando, analisando com profundidade, fazendo poucos investimentos, mas os investimentos se mantêm. Diferente do VC, que acabou tendo uma queda bem acentuada em relação aos investimentos, principalmente no ano passado. Mas agora a gente também vê uma retomada, vê alguns movimentos sendo feitos, movimentos grandes de investimento, de alocação de capital em algumas startups aqui no Brasil. Nós, recentemente, anunciamos 2 do nosso portfólio que levantaram um capital bem interessante. Legal. Uma acima de 10 milhões de reais, outra acima de 70 milhões de reais, que é um volume considerável, né? 2 séries A. E isso mostra que os motores estão aquecendo novamente para que a gente consiga dar suporte para isso tudo que está surgindo, né? Para essas novas tecnologias, esses novos modelos que precisam de fôlego para... E você pode perguntar para o tio Rico, você está otimista, tio, com a economia aí? Você acha que... Bom, o meta a gente não vai mais bater, pode ficar tranquilo, já foi falado em relação a isso. Mas o Brasil, ele surpreende. Eu sou um eterno otimista, Zucchi, um eterno otimista. A gente estava vendo o juro americano subindo forte. E o que determina se o mundo está indo bem ou não, o pulmão da economia no mundo é Estados Unidos, de fato. Né? China em segundo. E a gente começou a ver uma leve queda dos juros futuros americanos. E a economia americana voando. Então eu estou sempre otimista, sempre. Eu acho que nós não estamos na beira de uma catástrofe, estamos bem longe disso. E nos mercados mais problemáticos, os emergentes, principalmente o Brasil é um bicho muito estranho, Zucchi. Eu amo esse lugar, porque a gente sempre flerta com o abismo, mas a gente nunca cai nele. Sempre. Entendeu? Não, mas flerta muito. Cai. Fica na ponta do precipício, mas a gente consegue... Balança, mas não cai. Graças a Deus. Balança, mas não cai. E todos os outros países emergentes, nós estamos falando de Indonésia, Turquia, Polônia, África do Sul, China, México... México até que está indo bem porque está na bota dos Estados Unidos, mas todos os outros, se a gente falar de Argentina, de Chile, tudo fodido e mal pago, e o Brasil está mal e mal conseguindo ir muito melhor. Igual o Esteves falou outro dia, o Brasil está ganhando de WO, se não fizer nenhuma burrada ele ganha. Gostei dessa, mas é verdade, cara, quando a gente se analisar dessa forma tem muita possibilidade. Tem uma outra coisa interessante, quando a gente fala na startup, é o cara que está começando, mas grandes empresas, sei lá, vou pegar hospitais, por exemplo, tem um setor do cara para acelerar, né, tecnologia, que é um trabalho que você também consegue ajudar os caras, né? Tô falando de health tech, você pega, sei lá, um Einstein da vida, um hospital, fala, eles já investem, mas eles também organizam. Funciona dessa forma? Funciona, né? Outras indústrias, não só o mercado financeiro, também tem nos seus programas de investimento em startup, de entendimento das tecnologias e os impactos que isso causa para o negócio, a favor, contra, enfim, que podem trazer, né, propiciar evoluções. Então, estamos falando aqui de health, né, de saúde, agrícola, farmacêutica, indústria automobilística, inclusive, por exemplo, a Porsche, pouca gente sabe, mas tem um dos CVCs mais ativos do mundo. Ah, é? O Google tem um CVC super ativo, então não importa. Você falou de Porsche, né? Falei de Porsche. Falou de Porsche. Como é que é da Porsche? Conta pra gente. Ali é um centro não só de investimento, mas de pesquisa, é super rico, chama Porsche Ventures. Depois aí, se a pessoa tiver curiosidade, acho que vale a pena entrar e entender. Mas é um programa super rico, super interessante, que a gente inclusive usou como benchmark. O próprio Google Ventures, a Intel, né, também tem seu programa super consolidado. E aí existem estratégias. Tem, por exemplo, a Intel, ela tem uma parte de investimento que ela investe em core, e tem uma outra que é puro financeiro. Então fazer apostas justamente para ter upside financeiro, como se fosse um venture capitalist padrão, normal.
Então é super interessante como você começa a aprofundar nesses benchmarks, nessas histórias. E aí você vê que assim, qualquer indústria, qualquer nicho tem potencial de se transformar. Aliás, precisa se transformar, precisa investir. Aí muita gente me pergunta, Léo, mas eu preciso ter um núcleo de inovação, né? Então isso mostra que a minha empresa ela não é inovadora. Se fosse, não precisava. Né? E isso está comprovado. Você pega o ranking das 100 empresas que mais inovaram no Brasil esse ano, que acabou de sair, o ranking da Top 100 Open Corps, as top 10 têm os seus núcleos de inovação próprio, para poder ajudar no engajamento, para poder ajudar a chacoalhar os caras, a ser o mensageiro do apocalipse mesmo, falar, tá mudando. Estão fazendo um negócio que a gente precisa mexer aqui. Pois é. Quais são as empresas, a top 5 lá, não 10? Suzano, Bev, né? Então você tem ali uma gama de grandes empresas, ArcelorMittal. Então você tem grandes empresas, e isso é legal, né? Porque não é empresa pequena. Lógico. São grandes conglomerados que estão muito preocupados em se relacionar com as startups, muito preocupados em pensar diferente, em fazer coisas novas. Isso é super bacana. Mas outro assunto que estavam falando muito de ESG, né? Que as empresas elas usaram muito o rótulo, o selo para falar que são, mas de fato, quando foram averiguar, até diminuiu o investimento em relação a isso. Como é que você vê o rótulo, né, da empresa que é necessário, até você trabalha meio que nesse segmento, e o cara não consegue executar. Não pratica. Não pratica, né? Acontece também bastante, muito, né? Para receber o dinheiro, inclusive, né? Ou para investimento, você vê. Isso. Só que ele não para em pé, né? Não para em pé, não é sustentável, né? Então, as empresas que são certificadas a ESG, elas... Inclusive, nosso mercado, lá no mercado financeiro, é uma exigência de vários bancos, de várias instituições, que o provedor de tecnologia ou prestador de serviço, ele tem esse selo. E ele é auditado por isso. Então, enquanto a gente não tiver, de fato, esse crivo, né, de acompanhar, de auditar, muitas empresas devem usar isso como marketing puro, né, ou para atrair investimento, ou para atrair novos clientes. Não é o nosso caso, né? Então, no nosso caso, nós soltamos lá esse ano um relatório de sustentabilidade muito bacana, com todas as ações, isso preto no branco, de forma auditada. Boa. Isso traz respaldo para a gente de saber que, de longe, a gente está 100%, compliant ao ESG, mas a gente tem muitas frentes, muitas iniciativas e tem muita coisa ainda que tem capacidade para que a gente ajuste, para que a gente melhore. É um trabalho contínuo, que nem inovação, é um trabalho contínuo, não acaba nunca. Muito bom. Ô tio, pode mandar bala aí que você quer falar aí. Eu quero saber o que o mercado nos aguarda nos próximos anos. A gente sempre fala de inteligência artificial aqui direto. Toda vez. Toda vez. E as pessoas elas têm um pouco de medo, né? Porque um ano hoje é como se fosse 10 anos no passado. Então, qual que é a tua avaliação do que vai acontecer daqui para frente, se é inteligência artificial exatamente, ou se tem algum tempero a mais aí para você conseguir prever os próximos grandes booms, grandes segmentos de venture capital? Puta, excelente pergunta, tio. Eu costumo me apegar pouco à tecnologia, tá? Embora eu adore tecnologia, estudo, me aprofundo. Passei um mês de noite usando o ChatGPT e para poder entender o que estava ali por trás, né, como que funcionava a lógica da história toda. Mas mais do que o apego à tecnologia ou as ferramentas que essas tecnologias criam, eu acho que tem que entender o que está por detrás dali, do que você pode usar, né, quais são os modelos que devem surgir. Eu lembro que em 2014, 2015, a gente falava muito sobre API. API, que vai vir o Open Finance, que vai vir então tem que APIizar tudo e tal. E quando a gente chegava nas corporações para falar sobre esse tema, o CEO, o CFO, o cara não sabia o que a gente estava falando. Ele não entendia o que a gente estava falando. E aí eu realizei justamente isso. Falei assim, não adianta nada eu falar um monte de palavra que esse cara não vai entender nada. Agora, se eu falar que o negócio dele vai melhorar a margem dele, vai melhorar o resultado, se ele fizer duas ou três coisas diferentes aqui, e não importa a tecnologia que eu vou usar, porque no fim do dia é isso, o cara que tá mandando um Pix, ele não sabe que tem uma mega infraestrutura por trás. Quer que o negócio aconteça. Ele quer que a mágica aconteça. É isso. Então, eu estou mais preocupado em entender como essas mágicas podem acontecer, para depois entender o que a gente vai precisar usar de tecnologia e aí sim buscar esses recursos, né, ou em startups ou em outras empresas que possam nos ajudar com isso.
Então é muito menos obviamente, não vou ignorar a tecnologia, não estou falando aqui para as pessoas ignorarem. Mas como você é culta, né? Você é mais dessa linha. Mas é uma cabeça mais de como eu consigo fazer o improvement de um modelo, de um negócio, e aí depois sim, eu vou entender qual é aquele tipo de tecnologia mais adequada, ideal para resolver aquele tipo de problema. Mas é bem aberto, né, cara? Como falam aqui, bom, como você define inteligência artificial? A gente tá falando do ChatGPT, beleza, você vai lá, comanda, o cara escreve um texto maravilhoso, a gente tem outra, aí tá na modinha um negócio de dublagem, tem um monte de ferramentas, aplicativos engraçados. Mas a gente tá usando também na medicina, a gente já deu vários exemplos aqui. Qual a sua definição? Porque ela é muito ampla, mas o que mais te interessa na inteligência artificial? É como você consegue usar ela em prol dos negócios, né? Eu acho que tem muita coisa legalzinha, que de fato não resolve o problema, mas que gera uma receita para alguém que fez um app que vai fazer a carinha lá, ou arrumar a face. O Papa com a roupa da Faria Lima, o Trump, beleza. Ou cantando rock and roll. Sim. Então assim, isso é legal, mas não resolve problemas reais que a gente tem. E esse é um caminho mais fácil também de pensar em como ganhar dinheiro. Certo. Então assim, o caminho mais difícil é justamente você entender como que você usa. E aí tem muita coisa que não precisa de inteligência artificial pra gente resolver. E tem muita coisa que a inteligência artificial ajudaria a resolver. Na escala, talvez? Na escala. Esse exemplo que eu acabei de dar, da migração. Sim. Eu tô deixando de ocupar quase 60 pessoas que participavam de um processo de migração em um ano e hoje participam 3. É a capacidade da máquina, da máquina, do processamento, de você conseguir ganhar escala, ganhar agilidade, gerar eficiência para os negócios. A minha esfera está muito mais com esse olhar, né? Esse é o ângulo que a gente, né, olha lá os negócios, os investimentos. É muito com esse olhar de como que eu posso ajudar no crescimento daqui da companhia, como que eu posso ajudar a democratizar o mercado financeiro e como que eu posso também gerar eficiência para o nosso negócio. E aí, a tecnologia que a gente vai usar, ou o modelo de negócio que o cara está usando já com alguma tecnologia embarcada, ela importa, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Cara, é tão legal você falar sobre isso, porque você acha que a gente não calcula risco? Porque quando a gente quando dá a cagada, com todo respeito ao meu francês aqui, que o tio gosta de falar assim, o brasileiro é um cara que, quer coisa mais pronta. E para você ter escala, você precisa pensar na frente e se proteger com as possíveis problemas. Com os problemas. Você acha que a gente calcula risco? Isso é uma das ferramentas que a inteligência pode ajudar? Pode ajudar com a aprendizagem de máquina, cálculo de risco. Por exemplo, a gente vê já ferramentas de investimento usando inteligência artificial, que conseguem calcular os riscos e tal, mas tem uma coisa que a inteligência não consegue calcular, né? Que é a capacidade de você ter o medo ou não de... Ainda ela não consegue, né? O sangue frio de você fazer um day trade ali, um swing. Isso não vai. Operar... Não sei, né? Não sei. Acho que ainda não. Então, assim, eu acho que existem algumas habilidades humanas que a inteligência artificial não vai conseguir suprir, minha opinião. Agora, existem várias oportunidades sistêmicas, né? Ou de escala, repetição, trabalho de repetição, trabalho com dados. Que é incrível, né? Que é incrível. Que acho que a inteligência artificial, ela está à disposição como mais uma tecnologia para que você consiga resolver esses desafios. Agora, quando você pega, por exemplo, metaverso... aí você entra numa outra esfera que é o tipo de tecnologia muito bacana, mas que de fato ainda encontraram poucos problemas para que ela resolva. Existe, tá? Eu vi o metaverso sendo utilizado na medicina, na indústria. O cara não pode ficar com a mão no celular para fazer checklist. Tá agora com aquele tagzinho lá que os caras estão usando, então, né? Eles estão usando para... Né, na medicina, aquele óculos do Google também, que era uma espécie ali de metaverso, ou de realidade aumentada, na verdade, né, que você tinha a realidade e você consegue ver coisas em volta. Estou usando na medicina, estou usando na indústria automobilística, para quem não consegue, né, não pode ficar com a mão olhando o tablet, olhando... Então existe aplicação, existe tecnologia à disposição, mas é isso, precisa encaixar com uma necessidade real, que senão... Não, é incrível. Bom, cara, primeiro que assim...
da tua trajetória, o mais legal assim, é o quanto você foi buscar referência e ser técnico. Porque a gente precisa de um especialista. Sim. Aliás, o cara que vai sobreviver, se é que a gente tá falando desse futuro, é o especialista de alguma coisa, né, tio? Você precisa, pelo menos, aprender a fazer alguma coisa bem feita em qualquer setor que seja na vida, né, tio? Ou se não, Zuki, parando para pensar bem, todo o operacional com a tecnologia vai ficar com a própria tecnologia. Então, se você souber dar os inputs corretos, e eu acho que até de forma mais generalista, você consegue ter um resultado muito eficiente. E hoje, cada vez mais, se souber usar um Excel ou um ChatGPT, tá ótimo. Aquilo vai cuspir um output para você. Mas você tem que colocar um input, você tem que saber do que você está querendo buscar. O que você está colocando. Então, você ser especialista, acho que talvez essa palavra seja talvez um pouco forte demais, mas pelo menos ter uma educação que te permita saber quais inputs, as informações que você precisa colocar para poder ter o resultado que você quer, porque o operacional, a tecnologia vai cuidar para você. E esse é um grande segredo da nova inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais o que a gente está caminhando para um mundo maravilhoso, as pessoas têm medo. Eu quero mais que isso avance o mais rápido. Isso aí. Porque... Diga lá. O pessoal fica com medo de perder emprego, advogado, não sei o que. Vai transformar o mundo. Concordo com você. Pra mim isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto do teu pensamento e é sempre legal conhecer pessoas novas aí, que é o Léo Monte, que, cara, que legal tua trajetória. O Futurum Talks sempre recebe alguém e a gente acaba aprendendo aqui numa entrevista e eu tenho certeza que a audiência fica muito gratificada também de ter a possibilidade de sempre aprender. Obrigado aí pela sua participação. Gostou? Gostei. Obrigado, Zuki. Obrigado, tio. Foi bom pra você, porque... Foi excelente. Falei bastante aqui, falei um bocado. Você é craque, cara. Mas, se é que você tem um jantar agora com mais um investidor, a nossa audiência aqui, a gente também faz um especial que é as perguntas da nossa comunidade. Então Perfeito. Você vai ficar mais um tempinho. Semana que vem estaremos de volta aqui no Futurum Talks. Tio, você sabe que é a segunda temporada. Estamos aqui na reta final. Eu sei que você já quer ir viajar, obviamente, merecidamente. Pra onde você vai viajar, tio? Que você deu uma adiantada nas gravações aí, pediu pro moçada. Pra onde você vai? Eu vou pra Singapura. Aliás, Singapura é um hub de tecnologia fodido. Sensacional. Boa. Você vai encontrar... Para Singapura, nós estamos investindo em empresas de health. Eu até falei no Instagram, nós estamos comprando um pedaço de uma empresa de um indiano que o cara inventou uma pílula que tira os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, os efeitos colaterais, né? Incrível. Então nós estamos entrando numa rodada grande em Singapura, eu quero dar um cheiro lá para ver se... Me apresenta esse case aí, tio. Já passa a bola aqui pro Léo. Sensacional. A última vez você esteve com o Saverin, não deu muito certo os seus investimentos com ele. Mas ele tomar no cu, Mas é isso aí. Bom, Futurum Talk, semana que vem estaremos de volta. Beijo grande. Valeu!